Um despertamento. Os argumentos eram acompanhados de forte convicção e milhares de fiéis ecoaram o clamor da meia-noite. Com uma grande onda, um movimento tomava conta de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo. O fanatismo desapareceu como a primeira geada diante da luz do sol. A obra foi como aqueles momentos nos quais o antigo Israel voltou para o Senhor ao dar ouvidos às mensagens de repreensão de seus servos. Havia pouco êxtase, mas muita sondagem profunda do coração, confissão de pecados e abandono do mundo. As pessoas demonstravam total consagração ao Senhor sem nada lhe deter. De todos os grandes movimentos religiosos desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e enganos satânicos do que o movimento adventista do outono de 1844. Em resposta ao chamado, o noivo se aproxima. Aquelas que aguardavam acordaram e prepararam suas candeias. Estudaram a palavra de Deus com uma intensidade de interesse diferente de tudo que se virá até então. Os primeiros a obedecer ao chamado não foram os mais talentosos, mas os mais humildes e devotos. Fazendeiros deixaram as searas nos campos mecânicos, largaram suas ferramentas e alegremente saíram para dar advertências. As igrejas, de modo geral, fecharam as portas a essa mensagem e um grande número de pessoas que a aceitou foi removida do rol de membros. Os descrentes se aglomeravam nas reuniões adventistas, sentiam um poder convencedor que acompanhava a mensagem. O noivo se aproxima. A fé trazia respostas a orações, como gotas de chuva na terra sedenta. O Espírito da graça desceu sobre os que buscavam com sinceridade. Aqueles que esperavam se encontrar face a face com o Redentor sentiam alegria solene. O Espírito Santo simbolizou os corações. Foi chegando o momento em que aqueles que aceitaram a mensagem esperavam encontrar seu Senhor. Eles oravam com frequência uns com os outros, encontravam-se em lugares afastados para conversar com Deus, e dos campos e bosques a voz de intercessão subia aos céus. Queriam ter a certeza da aprovação do Salvador mais do que de seu alimento diário, e se uma única nuvem lhe obscurecia a mente, não descansavam até sentirem a segurança da graça perdoadora. Desapontados de novo. Uma vez, porém, o tempo em que esperavam Jesus voltar passou e o Salvador não apareceu. Então eles se sentiram como Maria quando ela chegou ao túmulo do Salvador, o encontrou vazio e exclamou em lágrimas: Levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. O temor de que a mensagem fosse verdadeira havia contido o mundo descrente, mas quando ninguém viu os sinais da ira de Deus, as pessoas deixaram de lado os seus temores e recomeçaram a zombaria e o escárnio. Um grande número daqueles que alegavam crer renunciou à fé. Os escarnecedores convenceram os fracos e covardes a se unir a eles, e todos unidos declaravam que o mundo permaneceria exatamente como era por milhares de anos. Os cristãos sinceros e fervorosos abriram mão de tudo por Cristo, acreditavam que havia dado a última advertência ao mundo, com desejo intenso haviam chamado: Vem, Senhor Jesus! Mas a retomada do fardo das perplexidades da vida diante das sátiras do mundo escarnecedor foi uma prova terrível. Quando Jesus entrou triunfadamente em Jerusalém, seus seguidores acharam que ele estava prestes a subir ao trono de Davi e livrar Israel de seus opressores.
Com alta expectativa, muitos espalharam suas capas como tapete em seu caminho ou colocaram grandes ramos de palmeira à sua frente. Os discípulos estavam cumprindo as intenções divinas, mas estavam fadadas a um amargo desapontamento. Poucos dias se passaram até testemunharem a morte agonizante do Salvador e o deitarem na sepultura. Suas esperanças morreram com Jesus. Somente quando o Senhor saiu do túmulo, eles conseguiram entender que as profecias haviam predito tudo aquilo. No tempo certo. De maneira semelhante, Miller e seus companheiros cumpriram as profecias e anunciaram uma mensagem que a inspiração predissera que deveria ser dada ao mundo. Eles não teriam conseguido dá-la caso tivessem entendido por completo as profecias que as apontavam para seu desapontamento e apresentado outra mensagem que deveria ser pregada a todas as nações antes do retorno do Senhor. A primeira e a segunda mensagem angélicas foram proclamadas no momento certo e cumpriram a ordem que Deus havia designado para elas. O mundo esperava que, se Cristo não voltasse, as pessoas deixariam de lado o adventismo. Muitos de fato deixaram a fé, mas houve aqueles que permaneceram firmes. Os frutos do movimento adventista, o espírito de sondagem do coração, renuncia ao mundo e reforma da vida. Testemunhavam de que ele vinha de Deus. Não ousaram negar que o Espírito Santo havia abençoado a proclamação da segunda vinda. Não conseguiam encontrar erro nos períodos proféticos. Seus oponentes não obtiveram êxito em contestar sua interpretação das profecias. Não podiam concordar em renunciar às crenças que haviam chegado por meio de estudo fervoroso das Escrituras, em atitude de oração por mentes iluminadas pelo Espírito de Deus e corações ardendo com seu poder vivo, as quais tinha resistido com firmeza aos argumentos de adversários cultos e eloquentes. Os adventistas confiavam que Deus os havia conduzido a dar a advertência do juízo. Declararam: ela provou o coração daqueles que ouviram, de modo que aqueles que examinaram o próprio coração soubessem de que lado estariam quando o Senhor viesse. Se exclamariam: este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará. Ou se pediram às rochas e montanhas que caíssem sobre eles e os escondessem da face daquele que se assenta no trono. Guilherme Miller expressou o sentimento daqueles que ainda confiavam que Deus os havia conduzido. Minha esperança no retorno de Cristo está forte como nunca. Fiz somente o que senti ser meu dever após anos de solene reflexão. Considerando apenas o fator humano, milhares foram levados a estudar as Escrituras por causa da pregação do tempo e dessa maneira se reconciliaram com Deus por meio da fé e da aspersão do sangue de Cristo. Não desistir. O Espírito de Deus permaneceu com aqueles que não negaram apressadamente a luz que haviam recebido, renunciando ao movimento adventista. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Esse conselho é dirigido à igreja nos últimos dias, submetente de forma clara que o Senhor parecia ter adiado sua vinda. As pessoas mencionadas na passagem haviam feito a vontade de Deus ao seguir a orientação de seu Espírito e de sua palavra, porém elas não entenderam o propósito de sua experiência, foram tentadas a duvidar se de Deus de fato
as havia conduzido. As palavras: "O meu justo viverá pela fé", se aplicavam a esse tempo. Abatidos pela esperança decepcionada, só poderiam se manter firmes por meio da fé em Deus, em Sua palavra. A renúncia da fé e a negação do poder do Espírito Santo que haviam acompanhado a mensagem corresponderia a voltar à condição de perdidos. O único caminho seguro seria valorizar a luz que já tinha recebido de Deus, continuar a examinar as Escrituras e aguardar com paciência, esperando por mais luz.